Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, capital federal. O próximo caminho, o destino do Vasco no Campeonato Carioca. Na terça-feira tem jogo aqui contra o Nova Iguaçu, vamos estar lá para curtir essa partida, junto com a família e todos os vascaínos de Brasília, né? Então vamos falar um pouco sobre essa vitória, a goleada do Vasco em cima do Resende. Tenho certeza que você viu alguns vídeos por aí, lives, todas empolgadas, emocionadas com a vitória do Vasco. Faz parte do jogo. Acho que tem que comemorar sim uma vitória importante para o Vasco. A gente vai destrinchar aqui por que essa vitória é importante nesse início de temporada, depois de um tropeço, uma derrota para o Volta Redonda, jogando muito mal lá em Cariacica, né? O torcedor capixaba que estava chateado, magoado, de repente tem ali uma compensação, vamos dizer assim, com a partida de hoje, totalmente diferente, né? Então, se você curte o canal e veio aqui, com certeza você veio ver uma análise, um bate-papo de torcedor, mas pé no chão, sem muito oba-oba, sem muita euforia, entendendo, claro, que foi uma vitória importantíssima, né? O Vasco vence o Volta Redonda vence o Resende, chega à 6ª colocação do Campeonato Carioca, com 8 pontos, né? A tabela, inclusive, fica agora. O Fluminense está jogando com o Volta Redonda. Flamengo em primeiro com 14, o Volta Redonda é segundo, tem 11, está empatando. O Fluminense 11 é terceiro, está empatando, né? O Botafogo tem 10 pontos, é o quarto. O Bangu tem 9 pontos, é o quinto. O Vasco é o 6º colocado com 8 pontos. Um jogo a menos, que é a terceira rodada do Campeonato Carioca contra o Botafogo, a partida que vai ser realizada em fevereiro. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o jogo e algumas coisas a gente tem que pontuar. É lógico, os pontos, as coisas que são positivas, que devem ser um norte para uma evolução de trabalho, e também criticar o que é negativo. Eu acho importante, eu fiz a live lá no intervalo, lá com o Léo, né, na torcida vascaína, e teve um torcedor que falou assim: pô, eu gosto muito do seu canal, mas você reclama pra caramba. Deixa eu te falar uma parada. O Palmeiras, campeão brasileiro, o nego tava querendo pegar de porrada a Leila Pereira. O Urubu aí, que ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, tá todo mundo revoltado, cornetando, reclamando. Faz parte, cara, faz parte. Esse debate, essa resenha e mostrar coisas que a gente quer que não aconteça, isso vai acontecer sempre. O Vasco estando na merda, o Vasco estando brigando por Libertadores. Então, se acostume. Isso é normal, é muito normal, principalmente pra gente que é torcedor e quer sempre o melhor para o Vasco em uma evolução, né? Acho que dois fatores importantes para essa goleada. O primeiro fator caiu no colo do técnico Barbieri. Ele ia escalar exatamente o mesmo time que encarou o Volta Redonda. E aí o Zé Gabriel, o Zé Delivery de última hora, sentiu e não foi para o jogo. Assim, o Barbieri teve que trazer o volante, o primeiro volante de ofício, que é o Rodrigo, que inclusive jogou improvisado nas 2 primeiras partidas do Carioca, com muita gente criticando, mas ele não era lateral, ele quebrou um galho na lateral direita. E hoje ele foi para a função que ele se destacou na base do Vasco, que é primeiro volante. Ele jogava quase que um terceiro zagueiro nessa saída de bola do Vasco, dando assim mais liberdade para o Jair, que arrebentou no jogo, cara. Tomou conta do meio de campo. É aquele jogador que faltou no meio de campo, né? Mesmo com o Alex Teixeira sendo ali seria o homem da armação, né? Mas chegando ao ataque, então o Jair arrebentou jogando no meio de campo, porque a gente teve um primeiro volante de ofício. Imagina se você contratar um grande jogador para essa posição, dando mais liberdade, inclusive, para os laterais. O Mita chegou várias vezes com a oportunidade de fazer gol e o Piton fez o segundo gol da partida. Então, a gente teve uma outra configuração com o Léo, o Miranda e o Rodrigo sendo esse terceiro homem fazendo a cobertura na defesa. Primeiro fator que eu acho que foi importante para o Vasco fazer uma partida legal. Segundo fator, acho que foi preponderante, é a fragilidade do adversário. É lógico que a gente está feliz com a vitória, é lógico que a gente está feliz com a goleada, mas leve-se em consideração que o Resende era o vice-lanterna da competição com a pior defesa do Campeonato Carioca, tendo sofrido 9 gols
em 4 partidas. Só hoje tomou 5 gols e agora vai amargar a lanterna, com certeza vai brigar até o final para não cair no Campeonato Carioca. Então leva-se em consideração a fragilidade do adversário, que depois teve o goleiro expulso e aí foi passeio do Vasco e vareio. Algumas coisas me chamaram a atenção, como eu disse, primeiro foi o volante, né, o Rodrigo, fazendo uma função que a gente espera de um primeiro volante. O Peck, que vive um momento maravilhoso na carreira dele, tomara que não seja mais um ano, uma temporada do Peck arrebentando no Campeonato Carioca, como fez um golaço contra o Urubu em outro campeonato, e depois no resto no Campeonato Brasileiro não foi bem. Tomara que ele consiga manter uma regularidade, comece a acertar passes, deu assistência para o Pedro Raul que desencanou, daqui a pouco a gente vai falar do Pedro Raul. Então uma partidaça do Peck, ou mais uma partidaça do Peck, que já fez 3 gols só nesse jogo, deu uma assistência e fez um gol. E ali ele é uma válvula de escape no lado direito, e a posição que tem o Orediano, que daqui a pouco eu vou falar do Orediano também, que foi outro que entrou bem. Então, Peck, para mim, destaque do jogo, Rodrigo como primeiro volante, Jair tomou conta do meio de campo, o Alex Teixeira meio apagado, mas importante ali nas jogadas de ataque, e o Pedro Raul, que desencantou no campeonato, né? Fez 2 gols, fez o primeiro com a jogada do Peck e o segundo com a jogada do Eric Marcos. Gols fáceis de fazer, mas essa é a função do centroavante, é estar ali no momento certo, no lugar certo e colocar para dentro, né? Então fez 2 gols, tira um peso o primeiro gol com a camisa do Vasco, primeiro um gol oficial em uma competição, e agora, como ele disse numa entrevista ali no intervalo, que é o primeiro de muitos gols pelo Vasco, né? Então importante aí o gol do Pedro Raul, a atuação do Peck no segundo tempo, o Eric Marcos que deu uma assistência, e o Orediano, que para mim é um jogador que ainda tá voltando de lesão, ainda vai pegar ritmo, mas só de entrar você vê que ele é diferente. É leve, o moleque ele flutua no meio de campo, indo para essa ponta direita, fazendo triangulações, ele busca a jogada, o jeito que ele toca na bola, que ele gira, que ele não deixa o adversário roubar, ele não perde a bola, né? E não erra os passes. Então um jogador diferente, embora pareça ser bastante jovem, é um jogador bem diferente e tem uma esperança do caramba com esse jogador, o Orediano, ali nessa dobra com o Pumita. E o Peck foi fazer a função do Alex Teixeira, tirou o Alex Teixeira, entrou o Peck e tirou o Figueiredo, entrou o Eric Marcos, o PV entrou no lugar do Piton. Então uma partida que eu acho que agradou, não tenho certeza que agradou, não só pelo resultado, não só pela importância de chegar à 6ª colocação com 8 pontos e tá próximo agora de entrar, se vencer o próximo jogo entra no G4, mas também porque jogadores que a gente espera uma entrega dentro de campo acabaram rendendo em um jogo que eu falei com um adversário frágil, né? Lógico, tem gente falando é obrigação do Vasco vencer, não tem que fazer festa, o time ainda falta muito ainda pra gente ter um time competitivo, continuo dizendo isso, né? Vai chegar o Capasso para essa dupla de zaga com o Léo Pelé, falta um primeiro volante, falta um meia de armação, falta um atacante para ser reserva do Pedro Raul. O Pedro Raul não vai estar em todas, né? E vai ter jogos que não vai ter a característica para o Pedro Raul. Falta um atacante de lado de campo, falta jogadores para serem suplentes ou formar um elenco competitivo, mas gostei do jogo de hoje, então é importante a gente vir aqui elogiar quando tem que ser elogiado, né? Algumas coisas, como eu falei, foram pontuais para o Vasco nesse jogo que eu chamei de treino de luxo contra o agora lanterna da competição, acho que é lanterna, não é vice-lanterna da competição, Resende. Deixe seu comentário, o que você achou dessa partida, se eu esqueci de alguém, você fala aqui, né? Só de não ver Edmar, só de não ver o Zé Delivery, só de não ver esses caras dentro de campo, a gente já fica mais feliz, principalmente quando rende, principalmente quando é com vitória. Grande abraço, uma noite abençoada, amanhã eu volto para a gente fazer mais uma avaliação e notícias sobre o Vasco. Fique com Deus, curte o vídeo, compartilhe e saudações vascaínas.